Senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente. Uma ótima tarde a todos e todas. Solicitamos novamente, por gentileza, a compreensão de todos os presentes que posicionem seus aparelhos celulares no modo de chamada silenciosa. Iniciamos neste momento o 24º Encontro Anual da CEMIG com o Mercado de Capitais, promovido pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Este encontro tem por objetivo disseminar os principais acontecimentos da organização ao mercado de capitais, onde os nossos convidados terão acesso à alta administração da companhia. Dessa forma, a CEMIG, em atendimento às regras previstas no Regulamento de Governança Corporativa nível 1 da Bovespa e no Manual de Companhias Listadas na Bolsa de Nova York, reafirma seu compromisso com a transparência e o uso correto das informações. Senhoras e senhores, convidamos para ocupar assento no palco. Recebam, por gentileza, com uma salva de palmas, o presidente da CEMIG, senhor Cledorvino Bellini. O diretor de Finanças e Relações com Investidores, senhor Maurício Fernandes Leonardo Júnior. O diretor comercial, senhor Dimas Costa. O diretor de Gestão de Participações, Daniel Faria Costa. Diretor de Geração e Transmissão, senhor Paulo Mota Henriques. E o Superintendente de Relações com Investidores, senhor Antônio Carlos Vélez Braga. Com a palavra, o Superintendente de Relações com Investidores, Antônio Carlos Vélez Braga, para moderar a mesa com os diretores. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, pela presença. Espero que todo mundo almoçado adequadamente. Agora nós vamos passar para essa fase do nosso evento, que a gente traz um pouco mais de conteúdo, fala um pouco mais do nosso dia a dia, os nossos principais desafios, o nosso foco. Tá? Durante essa primeira, que nós podemos chamar de mesa redonda, os diretores vão falar um pouco, e eu vou pedir, então, para o nosso presidente, o Bellini, falar um pouco aí sobre as suas principais diretrizes para a companhia. Presidente, fica à vontade. Bom, já cumprimentei a todos, novamente boa tarde a todos. Eu queria falar poucas palavras e depois... eu sempre brinco que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais do que falar. Então, depois vamos falar mais através das perguntas e colocações. Primeira coisa, como vocês sabem, estou na companhia há pouco mais de 90 dias e foi muito gratificante encontrar o que eu encontrei do ponto de vista a empresa, similaridades com a iniciativa privada. Muitas coisas positivas, pessoal, muita competência, comprometidos, tem um orgulho muito grande e tecnologicamente muito evoluídos. Então, isso daqui são pontos positivos realmente muito grande que a gente tem que aproveitar. Como linha estratégica que estamos adotando, a curto prazo, é acelerar a eficiência operacional. Já contratamos a A.T. Kearney, que já está fazendo um estudo profundo na nossa organização, tudo aquilo que pode melhorar a eficiência da empresa. O outro ponto é acelerar os investimentos
em distribuição e geração e transmissão. São 5 bilhões que vamos fazer nos próximos 5 anos. Estamos fazendo essa média em torno de 1 bilhão e estamos estudando a viabilidade de poder aumentar esses investimentos. Outro ponto importante, que é de conhecimento de todos vocês, é a efetividade no desinvestimento. Todos vocês conhecem aonde nós já anunciamos que vamos desinvestir e estamos aumentando, procurando acelerar esses desinvestimentos e a efetividade dos mesmos. Aceleração da desalavancagem financeira para consequente redução no custo da dívida e alongamento do perfil do passivo. É um ponto extremamente importante para os resultados. O planejamento estratégico da empresa, olhar a CEMIG do futuro. O que nós vamos ser, o que nós queremos ser no futuro e quais são os breakthroughs da inovação que vem por aí. Estar presente, muito presente nesses breakthroughs. Uma realidade já é Smart City, uma realidade que está chegando muito rápido é armazenamento de energia e um desafio muito grande, mas com tantas startups pelo mundo afora, com tantos talentos trabalhando nisso, poderá chegar a qualquer momento a transmissão de energia wireless. Então, temos que estar atentos a tudo isso daqui e participar, principalmente, nas pesquisas e desenvolvimento. A CEMIG é uma empresa de companhia mista. Agora, na minha gestão, nós estamos utilizando o padrão da empresa privada. Com isso, trabalhamos na cultura organizacional e na cultura do atendimento a clientes. Esse é o resumo daquilo que estamos fazendo, que estamos implantando já com uma boa celeridade. Passo a palavra agora para o Maurício, que vai falar um pouco sobre a área financeira e detalhar alguma coisa a mais do que eu já falei. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Para nós faz um ano, estava me lembrando, logo que eu havia chegado, né, Daniel? A gente participou, o tempo voa e tantos desafios a gente tem pela frente. Bom, no contexto do que o Márcio, presidente do Conselho de Administração, falou para vocês mais cedo hoje, no contexto do que o Bellini também, o tom da música que ele tem dado, sumarizando um pouco ali na diretoria executiva, e a gente tem tido a oportunidade de conversar permanentemente nas reuniões que a gente tem, nas conferências, reportes de resultado. O ano de 2019, ele se apresenta com algumas oportunidades interessantes para nós. Na medida em que o cenário econômico, político melhore, num contexto também de reforma, por exemplo, de previdência, num contexto também em que o Estado de Minas consiga sucesso na negociação de sua dívida com o governo federal, que as empresas consigam se recuperar aqui, o cenário é muito promissor para a CEMIG. Isto posto, nós temos oportunidades de acelerar a desalavancagem. O ano de 2018 foi muito desafiador. Por exemplo, nós, de 1º de janeiro de 17 até 31/12 de 18, somente a CEMIG-D recebeu 2 bilhões e 600. Somente na conta lá de CVA, nós saímos na virada de 2017 de quase 400 milhões, agora para 1 bilhão e 100. Então, são recursos que acabaram não sendo direcionados para o pagamento da dívida, e a gente entende que 2019 ele é muito promissor, porque ele não deve se repetir. Então, a tendência é a gente observar
uma redução importante da dívida da CEMIG, em paralelo, uma redução também do custo. O mercado já tem uma percepção interessante, né? A CEMIG, e o Bellini falou um pouco disso, tem uma capacidade de renascimento impressionante. Se a gente olhar, parece que dezembro de 2017 ficou muito longe, mas está ali. E a gente olha hoje como a CEMIG, como o mercado avalia o risco da empresa vis-à-vis lá, dá a impressão que é outra empresa. Isso tem se refletido no custo das nossas operações. Então, a gente acha que, mantido o tom da música, 2019 tem tudo para ser um ano que a gente consiga uma redução do custo médio da dívida importante e também um alongamento do perfil da dívida. Por que isso é importante? Na medida em que outras frentes, conforme o Bellini falou, de eficiência operacional, e eu não vou entrar mais nisso, porque depois nós teremos executivos aqui apresentando para vocês, na medida em que importantes projetos na área de gestão de pessoas, capitaneados pelo nosso executivo Hudson, começarem também a dar resultado, a gente vem fazendo planos de desligamento, na medida em que tudo isso continue dando resultado, porque resultado já tem dado, a gente entende que isso vai se refletir e já tem se refletido nos números que a gente tem reportado ao mercado. Então, não precisa olhar muito longe, não. O resultado que a gente apresentou agora em 31/3 foi um resultado que ele superou todas as previsões dos analistas, e a gente sabe, temos muitos analistas aqui, eles não dão refresco para a gente. Então, quer dizer, é um desempenho bom, e mesmo tirando lá um efeito de dólar na CEMIG GT, ainda assim um resultado acima da média do mercado e bastante sólido. Então, na parte financeira, também uma disciplina importante, eu digo que tem ficado fácil o meu trabalho, porque às vezes a área financeira em algumas empresas precisam ficar apertando a questão de orçamento, então tem um alinhamento entre os executivos da empresa, da necessidade de disciplina, ao mesmo tempo em que aumento de eficiência e investimento onde a gente tem que fazer. A empresa ficou um tempo importante sem fazer investimentos necessários, fruto da realidade que então vivia, e hoje a realidade é outra, né? Tem um tempo de maturação para esses investimentos darem resultados, mas eles estão sendo feitos. Então, na área financeira, o cenário a gente acha como promissor, isso tem se refletido também no preço das ações, importante também o apoio e que o governo do Estado tem dado. Por exemplo, quando você olha a composição do Conselho de Administração da CEMIG, é um conselho profissional, pró-mercado, e a diretoria executiva aí na coordenação do Bellini, esse moço aí esquenta o chão da gente todo dia. Então, eu também encerro minha fala aqui, daqui a pouco na sessão de perguntas a gente fica à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Do ponto de vista da diretoria de geração e transmissão, evidentemente, a nossa diretoria é responsável pela gestão dos processos e atividades dos ativos de geração e transmissão. Aqueles próprios da CEMIG e os coligados. O foco básico, né, da gestão, que está em linha exatamente com o que o Bellini falou e o Maurício falou também, o nosso foco principal é a maximização de resultados através de um vetor que também será exemplificado aqui ao longo do dia. Eficiência operacional. Então, estamos buscando a eficiência operacional, essa maximização de resultados através da eficiência operacional e também de uma eficiência naquele investimento que é feito para a manutenção dos ativos. Hoje, a diretoria de geração e transmissão ela é responsável pela gestão de algo em torno de 50 subestações próprias, 9 conexões, que são subestações de transmissão, onde a gente tem uma conexão com outra transmissora, em torno de 53 unidades, né, geradoras, usinas, e muitas delas, ou a grande maioria delas, hidráulicas, mas temos 2 eólicas, uma térmica, uma pequena fotovoltaica. Então, o nosso objetivo nessa eficiência é trabalhar cada unidade buscando o seu melhor resultado, e dessa forma,
contribuir, evidentemente, para o resultado operacional da companhia, para a geração de caixa da companhia. E isso só é possível, né, no caso da DGT, porque, de fato, como acredito que boa parte de vocês, né, até de outros encontros ou do dia a dia da companhia, a CEMIG tem um quadro técnico extremamente capacitado, né? Então, esse quadro técnico dá suporte para a companhia, o histórico da companhia mostra isso, até o Maurício falou, né, de algumas viradas, renascimentos. Então, a gente acredita nisso, a gente vivencia isso no dia a dia. E essa forma de trabalhar, né, a gente pode colocar aqui alguns marcos, algumas referências. Por exemplo, no caso da transmissão, né, a transmissão da CEMIG ficou entre os benchmarks, né, pela metodologia de classificação da ANEEL, né, para o setor de transmissão. Na geração também, ela tem indicadores de desempenho bastante interessantes e robustos. E, dessa forma, esse é o principal foco que a gente tem adotado no dia a dia aqui da Diretoria de Geração e Transmissão. Além disso, temos também, hoje, um sistema de gestão que também nos permite ter uma gestão mais também eficiente, né, que produza resultados. Então, essa é a nossa forma de trabalhar. E, conjuntamente, evidentemente, com as outras diretorias, por que é tão importante a eficiência operacional? Primeiro, porque vai a margem de EBITDA, a gente gera realmente esse resultado. E outro, nas oportunidades, a diretoria está pronta para apoiar as outras diretorias. Uma eventual aquisição, por exemplo, né, a diretoria de geração e transmissão pode avaliar um ativo, no M&A. Vamos avaliar no M&A, por exemplo, de transmissão. A gente tem a condição de dar o suporte suficiente para a companhia fazer uma boa aquisição no futuro. Eventualmente, qualquer que seja outro tipo de análise. Então, foco nas pessoas, na competência e foco na eficiência operacional. E no investimento, evidentemente, um reforço de transmissão. A gente sabe que o sistema de transmissão, no caso da CEMIG-T, é uma das transmissoras que tem seus ativos que tiveram suas concessões renovadas, são os ativos mais antigos. Boa parte desses ativos hoje estão com a sua vida útil, regulatória, já no final. Então, o que é previsto e é conhecido aí também, né, pelo mercado, é que esses ativos brevemente terão que ser substituídos. E alguns desses ativos também têm que ser ampliados, o que é chamado de reforços e melhorias em transmissão. Né? Nesses ativos aí que a gente está atuando, no sentido de agregar o máximo de valor possível nesse crescimento, que é o crescimento, entre aspas, vegetativo da transmissora. Eventualmente, numa usina, numa PCH, que a gente tem a possibilidade de uma expansão também, essa eficiência no investimento se reflete também em agregação de valor. Então, essa é a forma, essa é a diretriz estratégica, né, alinhada com as demais diretorias e com aquilo que está sendo colocado pela companhia, que a gente tem trabalhado na geração e transmissão. Pode? Eles dois vão falar, o Paulo e o Dimas, sobre a diretoria de distribuição, que o Ronaldo está fora do país, então foi dividido entre os dois a missão. O Dimas está, na verdade, está falando aqui embaixo também, além disso, para me apresentar. Bom, meu nome é Paulo Mota Henriques, né? Minha origem é da própria companhia, da CEMIG. Trabalhei aqui na companhia por mais ou menos 32 anos, tá? Pouquinho tempo. Comecei lá na área operacional, né? Então, realmente mais focado na transmissão, vim galgando. Trabalhei na Taesa, no takeover da Taesa, naquela primeira virada, de Terna para Taesa, quando a gente, né, teve a oportunidade de trabalhar junto com a equipe, CEMIG e Terna, né, formatando essa Taesa. Saí em segundo semestre de 2016, fui para a ABRAT, Associação Brasileira dos Transmissores de Energia, tá bom aí? Né, Dimas? E retornei agora, aqui não é invenção, no dia 1º de abril comecei na CEMIG, não é mentira. Tá? Então, foi meu primeiro dia, foi 1º de abril, e tem um pouquinho menos de 2 meses que a gente está aqui trabalhando junto com a equipe da DGT. E quanto à distribuição, vocês me permitem, né, vou usar aqui uma colinha, né, com os principais itens, e eu peço ajuda aos universitários que já estão
que vão me ajudar aí mesmo. Mas, do ponto de vista da diretoria de distribuição, da mesma forma que a transmissão, o grande esforço, um dos grandes esforços é pela eficiência operacional, né? A busca da eficiência operacional. E isso pode ser percebido, na nossa forma de ver, indicado, pela possibilidade, pela previsão, pela expectativa de que esse ano a distribuidora da CEMIG já esteja dentro dos custos regulatórios eficientes. Então, houve uma evolução bastante importante. Então, esse a gente acha que é um sinal que mostra, né, provavelmente, né, nós vamos ter um executivo aqui mostrando algumas ações de eficiência operacional, e essas ações se multiplicam, são muitas, né, são ações do dia a dia. Outro ponto importante na distribuição, o investimento da distribuidora no último revisão tarifária, ele foi plenamente reconhecido. Primeiro, mais uma vez, pela eficiência do processo, pela mudança da metodologia, e houve a introdução de novas formas, de novas tecnologias para alavancar esse reconhecimento. Por exemplo, subestação compacta, o que é feito em boa parte do mundo, né? Hoje, essa nova tecnologia foi trazida, nova configuração de redes, nova configuração de linhas de transmissão, e isso permitiu um reconhecimento pleno aí dos investimentos da CEMIG-D. Outro ponto também bastante importante, né, do ponto de vista do consumidor, percebemos uma melhora já, foi o melhor resultado nos últimos 4 anos do IASC, que é o índice medido pela ANEEL, e por fim, um trabalho muito intenso está sendo realizado para melhorar as perdas não técnicas. É um desafio, né, e 2 vetores, 2 ações principais. Primeiro, aumentar o número de inspeções, acompanhar de perto esses problemas, né, ou a solução desses problemas, e na outra linha, procurar a implantação de novas tecnologias para blindar a receita, usando o quê? Medição, e a medição com inteligência. Então, batendo, né, a medição para a gente conseguir nessa blindagem da receita. E, por fim, o Ronaldo também, né, que não está aqui presente, é responsável pela diretoria de gestão empresarial. É uma diretoria importante, ela é transversal, ela ajuda as áreas de negócios, de G, T e D, a alcançarem as demais, a alcançarem seus resultados, e ela atuou fortemente em suprimentos, em TI, e das iniciativas que foram muito importantes para que a casa, de uma forma geral, tenha melhorado seus resultados operacionais, foi a criação de um centro de serviço compartilhado. Então, são ações, né, que a gente não vai aqui detalhar, mas que todas contribuíram, tanto em GT, quanto em distribuição, quanto na gestão transversal, né, para a melhoria, para o alcance de resultados, e que a gente espera contribuir no final para que a companhia alcance um novo patamar, né, de competitividade, produtividade e agregação de valor. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Para os que não me conhecem, meu nome é Dimas, eu sou diretor comercial. Eu ia ajudar o Paulo a falar um pouco sobre a distribuidora, mas ele já falou tudo aqui. Talvez alguma resposta, alguma pergunta que ocorra, talvez eu possa ajudar. Mas eu vou falar um pouco de energia. Começar a aproveitar o mote da distribuidora. A distribuidora, apesar que nós vimos aí essa crise que ocorreu aí com o Brumadinho, e a atividade comercial caiu muito em Minas Gerais, mas, apesar dessa atividade cair, nós tivemos praticamente o nosso consumo ficou estável em termos da distribuidora, por conta da indústria de ferro-liga, que ela é eletrointensiva, então praticamente equilibrou. Então, assim, o que poderia ter tido uma queda abrupta aí no consumo da distribuidora, não ocorreu. Então, essa crise vai afetar o PIB de Minas, da mineração como um todo, mas para feito de consumo, de faturamento, não afetou muito o CEMIG, não. Bom, agora eu vou falar um pouco aqui da energia, da geração. Nós estamos num processo de consolidação. No ano passado, quando eu dei uma notícia para vocês aqui, que nos foi dada uma delegação pelo Conselho de Administração para comprar 1,2 giga, através de projetos de Greenfield, nós aproveitamos, pegamos aquela carona nos leilões da EP, né, visto que havia uma oferta muito grande, uma demanda pequena, e compramos
tão bem quanto a EPE, até em alguns casos melhor. E aí nós, esse ano, estamos no processo de consolidação dessa compra. Já compramos por volta de, naqueles 2 leilões, compramos por volta de 800 mega. Estamos comprando e fechando negociações bilaterais por volta de 200 e devemos aí, ao longo do restante do ano, comprar esses outros 200, que foi a delegação que nos foi dada. E, com isso, hoje, apesar de termos perdido as usinas, mas numa ação intensa de compra e venda, de comercialização com uma equipe muito competente, que é da diretoria, nós conseguimos manter o mercado. Nosso mercado hoje está por volta de 18%, somos líderes ainda, tanto no mercado de energia incentivada como no convencional, e a partir de 22, que é o grosso dessa compra, então sim nós vamos vamos voltar aí o market share que a gente tinha, que era por volta de 24, 25, mas sem energia você não consegue. Já é um grande esforço aí a manutenção do nosso mercado. Eu acho que depois eu não vou entrar em mais detalhe, porque o Marcos Vinícius, que é o nosso superintendente de planejamento, ele vai fazer uma exposição do balanço, dos preços e tal. Então, eu fico à disposição aqui para alguma pergunta eventual que venha na sequência. Daniel. Bom, pessoal, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu participo desse evento. Falando da diretoria de gestão de participações, na configuração atual, está responsável, como o próprio nome indica, pela gestão das participações da CEMIG. São quase 200 CNPJs, 23 companhias principais a serem governadas, e aproximadamente entre 30% e 35% do resultado total do grupo. Ficou com a missão de continuar e enfatizar o programa de desinvestimentos e novos negócios também que envolvam parcerias ou sociedades. É um trabalho bastante intenso. Fazendo balanço de 2018, rapidamente, desde o início do programa, foram vendidas lá Transchile, Transmineiras, Taesa e CEMIG Telecom. Eu peguei o finalzinho lá de CEMIG Telecom, que foi uma transação muito exitosa. E o ano passado, evidente, foi de foco no desinvestimento, mas também de contenção de danos. Eu falo de contenção de danos, o impacto, né, no nosso capital, ou nas necessidades de capital. Então, menciono todo o esforço que foi feito do reperfilamento de Santo Antônio. Em dezembro, se a gente não tivesse conseguido, junto com os demais sócios, reperfilar a dívida de 12 bilhões, ou a gente teria que aportar um valor muito alto, ou a companhia poderia entrar em default, né? Então, foi um esforço muito grande, assim como Renova. Renova também sempre foi, eu mencionei isso no evento passado, o foco foi reestruturar a companhia e dar um destino. Finalmente, em março deste ano, a gente conseguiu aprovar um plano que se encontra hoje em execução. O ano passado também a gente esteve muito perto de fechar uma operação, uma oferta pública ancorada em dezembro, no final de novembro, na verdade. O acionista majoritário não assinou o preço, não aceitou o preço, mas a gente esteve muito perto e deixou a empresa preparada para o caminho que a gente vai percorrer em 2019. 2019 começou aí sob nova gestão na CEMIG. Isso, evidentemente, se refletiu na governança que a gente teve que fazer das participações, uma governança que começou com a mudança nos conselhos das participadas. Nós fizemos uma reestruturação dos conselhos, reduzindo o número de conselheiros e eliminando a figura dos suplentes. É algo que, apesar de ser bom para a discussão, mas gerava, no passado, oportunidades de colocação de pessoas que não estavam totalmente ali alinhadas com aquele tipo de trabalho. Então, hoje, nas participadas, você tem conselhos muito mais profissionalizados, ativos e contribuindo com os destinos das participadas. Além de trocas de management que a gente fez em várias das nossas companhias, esse processo
de ajuste e profissionalização da gestão das participadas para agregar maior valor, cobrar metas, cobrar desempenho, está sendo continuado. Mas foi uma das primeiras missões deste ano. Do lado de governança também é importante destacar a aprovação de uma política de gestão das participadas. Se pudéssemos falar de um legado que hoje a nossa área podia ter, e a CEMIG podia ter, se a gente fosse embora hoje, é essa política, já que ela não permite certos movimentos como aconteceram no passado e, como o presidente do Conselho estava dizendo hoje, inviabiliza hoje alocações de capital que não atendam aos interesses maiores da companhia. Do lado do programa de desinvestimento, então, o foco em 2019 continua sendo desinvestir aqueles ativos que ou não têm contribuído com rentabilidade ou são considerados ativos muito problemáticos e que podem trazer um consumo de capital, uma necessidade de capitalização muito grande. Então, nós continuamos lá com grandes projetos como Santo Antônio, Belo Monte, que são, posso chamar de ativos complexos. Estamos focados em Light, que, ao longo da história da nossa participação, não conseguimos capturar as sinergias que estavam previstas, não conseguimos rentabilizar e integrar o que fosse possível. Então, a prioridade é sair desse ativo, isso é público, e estamos trabalhando para isso. E discutir e calcular e preparar outros movimentos, segundo orientação do controlador, como Taesa, buscando as melhores soluções de Taesa para a nossa saída. Esse pode ser movimento curto ou longo, depende, mas saída com valor, saída que valha a pena para a companhia, já que o objetivo principal, como foi mencionado, tanto pelo presidente do Conselho quanto pelo presidente Bellini, é fortalecer a CEMIG. Então, o movimento de desinvestimento vem para fortalecer a companhia, se desfazer de ativos que não venham contribuindo com o core da companhia, que não venham dando a rentabilidade necessária. Fico à disposição aí para a nossa interação. Vélez. O Vélez vai falar, que agora nós vamos para as perguntas e respostas. Mas, antes disso, eu queria apresentar os 3 assistentes da presidência, que vieram agora recentemente. O Hudson, por favor, ele é responsável por toda a área de recursos humanos. O Marco Antônio Lage, responsável pela comunicação interna e externa. E o doutor Luciano, responsável pelo jurídico. Vélez, agora a bola está com você. Obrigado. Bom, pessoal, agora que nós já tivemos aqui algumas palavras dos nossos diretores, eu gostaria de passar aí a bola para vocês. Eu tenho certeza que temos diversas perguntas aí para os nossos diretores, né? Então, aguardamos aí a mão, né, para que a gente possa orientar o pessoal que está com o microfone aí para poder fazer as perguntas. Se vocês não perguntarem, pergunto eu, hein? Primeira pergunta sempre é difícil. Depois eu tomo uma... Aí. Boa tarde. Está funcionando? Está ouvindo. São 2 perguntas, na verdade. A primeira delas, a gente já até conversou com o Vélez na semana passada sobre aquela manchete que foi publicada no Tempo em relação a uma possível perda de concessão da CEMIG-D por conta de não cumprimento de DEC-FEC. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre. E agora aqui a gente viu que saiu na Comissão de Minas e Energia da Câmara, aprovou hoje de manhã, para ser passado na CCJ ainda, um projeto de lei que vai fazer uma tarifa única para distribuição de todas as empresas distribuidoras do país. E até não sei se vocês estão por dentro disso, me pegou de surpresa, eu queria que vocês comentassem um pouco disso também. Obrigado. Bom, desculpa, não lembro o seu nome. Rafael, da Butiá Investimentos. Ô, Rafael, primeiro com relação ao DEC-FEC. Agora, no presente exercício, a CEMIG cumpre totalmente DEC-FEC de acordo lá com a regulação da ANEEL. Lá no ano de 2016, que é o que você falou que estava lá
que a ANEEL está tratando desse tema, a CEMIG trabalhava, aliás, desde um outro período, trabalhava com entendimento da regulação quanto ao DEC-FEC. Tá? Então, a gente tem tido conversas com a ANEEL, e a ANEEL entende isso também, que a divergência é da maneira de calcular, mas de maneira nenhuma qualquer outra coisa que possa ser associado com isso. Relacionamento da CEMIG com a ANEEL, nós no papel de regulados, ela de reguladora, sempre de muito respeito de parte a parte. Então, o que a gente entende é que ela vai julgar, e eu acho que não passa nem perto por aí de abrir processo de caducidade. Tá? Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso, e a CEMIG, importante dizer, totalmente integrada, de acordo com as regras da... Acho que o Dimas quer falar alguma coisa aqui que eu estou esquecendo. É só completar que, além da metodologia, é uma questão de interpretação de metodologia, que após uma série de negociações, de revisões e tal, nós estamos, no ano de 2018, estamos enquadrados dentro da metodologia que a ANEEL entende como a correta. Então, em algum momento aí sim, ela deve julgar isso, mas a gente não está esperando continuar tocando a vida enquadrado, né? Você fez uma outra colocação também, no sentido de que uma possível mudança. Nós temos que estar preparados para dançar conforme a música. Eficiência operacional, você vê que eu acabei não falando na minha fala inicial, mas a CEMIG esse ano trabalha com a premissa, pela primeira vez, de estar enquadrado no OPEX regulatório. Primeira vez, nunca esteve. Tá? E a gente está falando de OPEX no sentido amplo. Pós-emprego está lá, inadimplência está lá, não tem nenhum caveat. E caminhando para, no final do ano, o enquadramento no EBITDA regulatório. Primeira vez também. Como a gente sabe, a ANEEL, quando determina o OPEX regulatório, ela não dá refresco. Ela pega todas as distribuidoras, privadas, públicas, eficiente, ineficiente, e define. Então, o fato da gente estar pela primeira vez enquadrado, caminhando para o EBITDA regulatório, e quando você olha para dentro do nosso resultado reportado, você claramente está vendo essa evidência. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não sabe, igual você, a gente não sabe o desdobramento disso. Agora, a gente tem que estar preparado para. Mas vocês já sabiam, desculpa, vocês sabiam que isso poderia acontecer? Não sabemos ainda. Eu até pergunto é muito incipiente ainda, né? De fato. E de vez em quando a gente ouve aí de mudanças propostas, então a gente ainda vai precisar digerir melhor, aprofundar. E só uma coisa em relação ao DEC da concessão, a gente tinha conversado semana passada com o Vélez, que parece que cada distribuidora ao redor do Brasil fazia o cálculo de um jeito e a ANEEL entendia que talvez não seja o jeito que ela gostaria de fazer, certo? E você viu que eu nem entrei por essa porta, né? Eu digo assim, a relação nossa é lá com a ANEEL, de respeito, ela olha para as outras, mas teoricamente ela não concorda com a metodologia de cálculo. Então, e de nós, em relação à ANEEL, qual que é? Relacionamento de respeito, de transparência, de mostrar como que a gente fez. Em resumo, de 2018 para cá não tem qualquer dúvida, está enquadrado, e lá no ano de 2016, ela está analisando, mas, de novo, na nossa visão, não passa por essa porta de caducidade. Tá? Mas, de qualquer forma, o DEC que vocês calculam o DEC que vocês calculam é o DEC que a ANEEL inclui na revisão tarifária, certo? No processo. Não, são dois DECs, né? Esse que ela está questionando é aquele DEC da renovação da concessão, em termos de... Porque nós renovamos a concessão recente e aí tem aquele artigo lá que, se você violar o DEC durante 2 anos, você tem um risco de perda de concessão. Isso. Então, mas nós já rodamos lá dentro da metodologia que a ANEEL entende, isso era uma questão de interpretação de metodologia, mas mesmo dentro da metodologia nós não estamos violando. Então, na nossa já estávamos com folga, e na metodologia que a ANEEL, que já enquadramos, você pegar o ano 16, 17, nós não violamos, está no limite também da ANEEL. A questão não foi questão de ter, como já foi sugerido aí, de ter mascarado tudo, não, porque mesmo na metodologia que a ANEEL interpreta, nós estamos enquadrados também. Beleza, obrigado. Mariana Coelho, da Azequest. Minha pergunta é para o Bellini. Eu gostaria de ouvir
uma descrição mais extensa sobre a sua chegada na CEMIG, essa sua migração, né, da iniciativa privada para uma estatal e também a questão, enfim, de outro setor, né? Então, enfim, entender como está sendo essa experiência e qual que você, nesse curto período de tempo, já percebeu que vai ser o seu principal desafio aí, dado que você pretende entregar como CEO da companhia. Obrigada. Eu diria para você que a minha entrada na CEMIG foi de choque. Choque num sentido, assim, de uma piadinha que eu faço. Me ligaram no final de sexta-feira, me informando que eu já estava sobre aviso, mas me informando que eu ia assumir na segunda-feira a CEMIG. Então, é brincadeira isso que eu estou falando. Então, aí, segunda-feira, 7h30 da manhã, foi lá na portaria, olha a minha sala. Cara, o quê? Eu sou o novo presidente. Hã? Aí o vigia da porta chama o chefe de segurança, esse é doido, ele está dizendo que é o novo presidente. Estou brincando, mas era quase isso, né? O Adriano foi lá me acompanhar. Mas eu vou te falar, não tem diferença da iniciativa privada no aspecto de gestão de uma empresa. Talvez a velocidade seja diferente. O produto é diferente. Mas a companhia, por ser uma companhia cotada em bolsa, ela tem todos os procedimentos, SOX, tudo muito bem rastreado. A primeira coisa que eu perguntei, eu falei, tem SAP aqui? Tem. Já fiquei tranquilo. Porque quando eu saí da iniciativa, eu passei por vários conselhos de empresas grandes, sempre ajudando na implantação de compliance. Vim para a CEMIG e a minha preocupação era essa daqui. Estatal não, mas ela tem controles, ela tem modelo de gestão bom. A diferença fundamental é na velocidade. A velocidade é diferente. Eu estava comentando no almoço, o Gustavo, que ele estava com a cabeça baixa ali, mas estava comentando com ele justamente a questão também de uma solução para isso que nós estamos trabalhando, que é a delegação de autoridade e responsabilidade. A companhia, por ser estatal, fica muito engessada, mas pode haver delegação de autoridade, de responsabilidade, com normas e diretrizes claras, que isso daqui automaticamente vai dar velocidade na empresa. O outro ponto que nós pretendemos implantar, que o Hudson já está cuidando disso, é o modelo com meritocracia, onde tem-se os resultados desejados, planejados, segmentado pelas suas respectivas áreas, e um programa de meritocracia que possa envolver diretores, superintendentes, gerentes, de tal forma a acelerar os resultados. Okay? Ou seja, não tem nada que você tem ali que você não possa copiar da iniciativa privada. A única coisa que eu diria que temos um bom relacionamento com a ANEEL, como o Maurício disse, mas a ANEEL trava muitas coisas. Qualquer coisa tem que pedir autorização para a ANEEL. Não é nem para o Estado, você tem que pedir autorização para a ANEEL. Então, isso é a conjuntura brasileira, que esperamos que mude também. Mas o resto, eu vou dizer para você, é fácil, na minha opinião. Ok?
Vou aproveitar, né? Ninguém está levantando a mão. Eu queria falar da Light. Vocês poderiam descrever a estratégia com relação ao ativo aí, de novo, para a gente, por favor? Obrigada. Acho que o Daniel pode descrever. Bom, a estratégia nossa é de saída, né? Já está declarada há algum tempo. Hoje, essa estratégia e já começou a ser implementada. A gente primeiro mudou o conselho da Light, profissionalizou o conselho da Light, trouxe pessoas capacitadas, inclusive o presidente Bellini e o Maurício estão lá no conselho, para levar adiante um plano de turnarounds, recuperação de valor da companhia, para viabilizar a nossa saída. Então, primeiro começou com o conselho, você trouxe mudanças no management. A primeira mudança foi o da Ana Marta. Todo mundo conhece a Ana Marta, sabe da experiência anterior, da energia, da capacidade e do conhecimento da Ana Marta na gestão desse tipo de ativo, de energia. A Ana Marta está promovendo outras mudanças na companhia, inclusive mudanças na atual diretoria, a gente vai anunciar brevemente. A Ana Marta vai, com o nosso apoio, nosso monitoramento, revisar e trazer um novo business plan para a companhia, trabalhando os principais pontos que a gente tem identificados, o problema da perda, da inadimplência, da alavancagem, da judicialização. Na alavancagem, é muito fácil de deduzir também, a forma mais rápida de reduzir a dívida, né, que está, sem dúvida, passa por um reforço do capital, uma chamada de capital. Tem aí algumas alternativas sendo discutidas e prioridade, né, de entrada de recursos na companhia para esse turnaround. Podemos começar a sair da companhia num evento possível e, na recuperação de valor da ação, podemos sair definitivamente. A diferença de outros momentos para este é que, efetivamente, há uma disposição, primeiro, de contribuir com a recuperação do valor desse ativo, adotando todas as medidas necessárias, e o segundo, sair assim que possível, assim que chegar no nível de preço que a gente entenda adequado. Não há ainda uma definição deste prazo de saída, mas também, diferente de outros momentos, a CEMIG hoje não tem mais uma put para cumprir. A CEMIG já incorporou a RME, já simplificou essa estrutura societária. Hoje a gente é 49,99, direto na CEMIG Holding. A CEMIG e a Light prepararam toda a documentação no estatuto, ou seja, a companhia está preparada para seguir um caminho de recuperação de valor que propicie, então, a nossa saída num futuro a ser definido. Pode ser uma saída, inclusive, em 2 etapas. Consumiu bastante o nosso tempo de janeiro para cá, mas a gente acredita que, muito rapidamente, a gente vai ver um novo quadro, um novo patamar para o preço, para o resultado da Light e, consequentemente, a recuperação de valor da companhia. E, é claro, a gente espera também que, como um todo, a economia no Rio, a economia possa permitir também melhores resultados lá no estado do Rio de Janeiro. Sobre as 2 etapas que você mencionou, acho que não ficou claro quais são. Significa que, se a companhia buscar capital, né, é evidente que a gente pode começar a sair e vender alguma parte das nossas ações, mas a prioridade, numa chamada de capital, numa capitalização da companhia, é injetar recursos na Light para permitir a desalavancagem. Mas a nossa saída parcial pode ajudar a recuperar o valor, porque, efetivamente, a gente está demonstrando que está saindo e que essa companhia vira uma corporation e, portanto, vai ser, como uma corporation, bem tratada pelo mercado e bem gerida pelos seus gestores que têm o nosso apoio. Obrigada.
Ok. Desculpa, boa tarde. É Marcela Guiar, da Leblon Equities. Duas perguntas. Uma, só conciliar o speech. Eu acho que o Bellini falou em potencialmente aumentar investimentos, e eu acho que 70% do tempo a gente está falando em desalavancagem. Né? Como que você concilia o speech inicial com a necessidade de desalavancagem? Ou seja, o que vocês precisam fazer antes, com quantos bilhões, né, quanto você espera reduzir a dívida bruta ou dívida líquida para começar a pensar em aumentar investimentos, como foi falado, acho, no início do speech. E o segundo é se puder dar uma atualização em relação a Santo Antônio. Né? O processo parece que deu em água, né? Então, literalmente, o que vocês veem em relação a esse ativo em termos de valor estratégico futuro, enfim, como a gente pode esperar algum retorno, né, de Santo Antônio para a CEMIG? Obrigado. Primeira pergunta, eu diria para você, ganhos de eficiência que vão gerar caixa que nos permita fazer esse adicional de investimentos. A gente vê, não temos totalmente quantificados, mas acreditamos que 1 bilhão nos próximos 5 anos é muito fácil em ganhos de eficiências, nossa perspectiva. O Daniel fala sobre isso. O desinvestimento tem uma meta total hoje, né, estimada de 6 bilhões. A prioridade deste ano, sem dúvida, vai ser a saída de Light. Gasmig, a gente também está preparando o terreno. Mas a situação da CEMIG hoje é um pouco diferente daquilo que estava no ano passado ou nos anos anteriores. Né? Esta eficiência que o presidente Bellini está se referindo e que proporciona o reinvestimento nas atividades core da companhia, vem em busca de melhores resultados da própria companhia. Tudo que entrar do desinvestimento, como vocês sabem, tem destinação específica para reduzir a nossa dívida de 13 bilhões de reais. Portanto, o esforço é tanto do lado da eficiência do reinvestimento na atividade, quanto do lado de cá, desinvestir para abater a dívida. Isso vem para o mesmo destino, reforçar e valorizar a companhia CEMIG, o ativo principal. Sobre Santo Antônio, efetivamente, as negociações com a SPIC não evoluíram, o preço ofertado não agradou aos vendedores, nós éramos um deles, então essa negociação quedou paralisada. Na nossa visão, essa negociação com eles não vai evoluir, eles não vão voltar com outro patamar. E a gente sabe que um dos donos da companhia tem muita necessidade de vender, mas até do ponto de vista de trato da coisa pública, a CEMIG não vai vender esse ativo a qualquer preço. Como eu disse, a grande espada na nossa cabeça dos donos de Santo Antônio era o reperfilamento. O reperfilamento poderia levar esse ativo para um nível de estresse. Como a gente conseguiu reperfilar essa dívida de Santo Antônio o ano passado, hoje o foco é vender, continuar um processo de venda, dessa vez com novos atores que a gente está começando a ver aparecer na mesa, recomeçar um processo de venda, mas a gente sabe que isso não é simples, até por conta dos vendedores que são, mas também fazer uma gestão um pouco mais ativa na companhia. A companhia tem grandes issues que podem se transformar em resultado da companhia. Eu estou me referindo às questões lá da exclusão de responsabilidade e as arbitragens, inclusive a arbitragem contra o consórcio construtor, que podem melhorar financeiramente a situação da companhia e melhorar, portanto, o resultado da venda, além de facilitar a própria venda. Então, hoje, o que eu posso dizer é que nós estamos recomeçando um processo de abordagem de oferta de Santo Antônio, mas a gente não acredita mais na negociação com a SPIC. E se você só me permitir complementar um pouquinho da sua pergunta, repara o que o Daniel descreveu aqui. Você tem no pipeline ali dos investimentos, você tem Light, numa possível, vamos dizer assim, saída via M&A ou secundária, ou seja, o que for, você tem dinheiro entrando na CEMIG. Projeto de Gasmig é um projeto também que está no pipeline andando,
você faz digamos que você faça uma venda lá de até 49%, você tem dinheiro entrando para a CEMIG. Então, é só para dar 2 exemplos, fora outros que o Daniel e a equipe dele dispensam tempo, mas é muito mais até de investir. Lembra que tem empresas que a gente faz aporte. Então, quando ele está resolvendo um problema de uma empresa problemática, mesmo que não chegue recursos de volta, você está deixando de aportar. Então, são recursos que vêm aqui para o cash flow da companhia. Fechando com o que o Bellini falou ali de eficiência operacional, depois vem Ronaldo aqui apresentar, dar alguns exemplos para vocês, só exemplos do que a gente está pensando e conduzindo. Não vou me delongar nisso. Repara o que eu falei, que tudo indica que esse ano a gente já vai ter uma redução da dívida líquida de uma maneira bem mais acentuada, redução de gastos com encargos financeiros, fruto também de um decréscimo do custo da dívida, e a gente está tendo sucesso também no alongamento. Então, quer dizer, a gente está tendo um poder de retenção de caixa maior. Então, só para fechar o raciocínio com o que a gente falou com você, o nosso poder de investimento ele toma uma outra cara, uma outra característica, para não falar que esse ano a gente tem o reajuste tarifário do ano passado da CEMIG-D. Lembra que ano passado entrou em vigor em 28 de maio, então esse ano a gente tem no nosso cash flow o reflexo do ano inteiro. Então, na medida em que a gente continue tendo sucesso, o nosso poder de investimentos, Bellini bem lembrou ali, CEMIG-D, se você falar em 5 anos, daqui a pouco a gente vai mostrar, quando é a pilha do 5º ano, geralmente ele é mais baixo, porque você revê mais à frente. Mas se você tomar como premissa um investimento de 1,2 bi na distribuição por ano, se você tomar como base uma média de 300 e alguma coisa em GT, você não erra. Então, um investimento da ordem de 1,5 bi, sem considerar isso que eu falei para você, tá? Das agregações que nós estamos esperando esses ganhos de escala, desinvestimento que pode vir, que só nos ajudam, e no sucesso da melhor tratar a dívida e a desalavancagem. Só um esclarecimento. Deixa eu só completar aqui, aproveitar a pergunta, porque você falou de investimento, nós temos um amplo programa de investimento na distribuidora, mas também na geração. Nós estamos com um programa de recapacitação de usinas nossas, em torno de um acréscimo no nosso parque gerador, em torno de 100 megawatts de energia firme. E, além disso, nós estamos num processo de renovação da Renova, ou seja, vamos saneando a Renova, e lá a gente tem um pipeline lá por volta de 4 gigas que a gente tem, além de várias áreas para instalação de solar. Porque hoje, se vocês verificarem, os investimentos estão, em termos de geração de energia, ou é eólica, ou é solar, ou recapacitação de usina. Dificilmente nós iremos, e outros estão muito um pé na frente, em obras estruturantes, como Santo Antônio, Belo Monte. Então, a nossa prioridade, quando retomarmos esse investimento, e breve, nós temos uma limitação de covenant aí, mas breve, nós já vamos poder começar a investir. Eu estou falando na parte de energia. Já foi dito aqui a parte toda de eficiência operacional, de investimento na distribuidora, na transmissora, mas estamos com esse programa aí de recapacitação de usina e gerações e pipeline aí de geração de eólica e solar. Só um esclarecimento. No speech do Bellini, ele falou 1 bilhão, só para entender, 1 bilhão em 5 anos é o OPEX, ou seria o impacto final em fluxo de caixa livre, incluindo CAPEX, manutenção? Não, é que o Bellini arredondou, tá? É CAPEX, ano. Ah, tá, não é redução, que eu tinha entendido que era redução de custo de OPEX. Não, é que ele falou agora há pouco também de OPEX, tá? Desculpa, ele redução falou de os dois. OPEX que vai liberar caixa. Tá, obrigado. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o resultado da GT aqui, principalmente na comercialização de energia e nesse primeiro tri que veio muito forte, contar um pouquinho da estratégia, do racional, mas essa parte mais qualitativa mesmo. Obrigado. Esse lucro extraordinário aí decorre, é lógico que da distribuidora, das atividades de transmissão tal, mas, vamos dizer, a questão macro aí foi a questão da sazonalização. Como hoje nosso mercado de venda de energia própria e de terceira está por volta de 3.160, né, Maximus? 3.160. Então, desses 3.160, 1/3 é energia própria e 2/3 é energia de terceiro.
Então, quando a gente procura comprar o melhor possível, com o máximo de sazonalização que possa, né, que o gerador que a gente compra, e isso nos permite uma metodologia que, às vezes, pode falar, foi na contramão de todo mundo, que enquanto um monte de comercializadora e geradora deu prejuízo, nós tivemos esse lucro enorme no trimestre. É lógico que não vai repetir em todos os trimestres, mas foi decorrente de uma metodologia própria que nós temos de sazonalização e poder, vamos dizer, utilizar a energia de terceiros para poder sazonalizar a nossa energia de uma maneira mais adequada. Então, esse lucro é decorrente, grande parte, dessa metodologia de sazonalização. Beleza, obrigado. Boa tarde, Dimas. Seguindo o gancho da sua última menção, eu tenho duas perguntas que são em caminhos diferentes. Eu queria pedir, por gentileza, aqui. Ah, tá ok. Que vocês mencionassem com relação a uma notícia divulgada no Valor, em abril desse ano, sobre o aporte na Renova. E a segunda pergunta é em relação à relação com o consumidor. Se mencionou há pouco a questão da eficiência energética dos painéis solares. A CEMIG tem intenção, até pegando um gancho no que foi mencionado pelo Bellini na hora do almoço, se tornar uma companhia digital, uma companhia moderna. Com relação, como vocês veem a questão da instalação dos painéis solares para os consumidores, esse impacto com relação ao fornecimento para a CEMIG, e se há na companhia algum projeto de fomento nesse sentido. Então, a pergunta 1, em relação à investigação sobre o aporte na Renova, e a pergunta 2, sobre como a CEMIG vê o mercado de geração de energia solar residencial. Obrigado. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Hugo, eu sou da Junto Seguros. Hugo, eu vou falar de Renova e de algumas coisas também de novos negócios. Então, primeiro, Renova não foi exatamente um aporte, mas a gente teve que desenhar um plano de reestruturação, quase um plano de recuperação judicial fora da RJ, para tentar resolver o problema de Renova. Primeira frente é a venda de Alto Sertão 3, um parque com 87% de construção, já parado há 3 anos. Essa frente está caminhando, já está público, é a AES que está comprando. Nós estamos lá em fase de cumprimento de condições para efetivar essa venda. A segunda frente é uma frente de reestruturação das dívidas da holding, uma parte de dívida bancária, cerca de 30%, e uma parte de dívida intercompany, resultado de adiantamentos ou de contratos de energia não honrados. Isso é reperfilamento. E uma terceira frente, que é uma frente societária, para destravar a companhia e para resolver um acordo de acionistas de 30 anos e que não atende aos objetivos da companhia e dos acionistas, que seria viabilizado com a entrega de créditos, estes mesmos créditos reperfilados, aos investidores que quiserem entregar as suas ações para, neste caso, os compradores são CEMIG Light. Então, todo este programa em 3 frentes está em fase de cumprimento de condições precedentes, sendo a principal delas a venda de Alto Sertão 3. No caso de Alto Sertão 3, há muito interesse da AES, ela já cumpriu alguns procedimentos adicionais solicitados pela ANEEL, então estamos em fase de esperar essas autorizações. Sobre energia solar ou outras fontes de energia ou outros negócios, a CEMIG também está olhando para as avenidas de crescimento. Acho que geração distribuída, especificamente, como você está falando, é uma dessas frentes. A gente elaborou um business plan, primeiro definiu no nosso planejamento estratégico que geração distribuída é uma das nossas prioridades. Sendo uma empresa pública e tendo recebido vários empreendedores que queriam entrar nessa atividade, a CEMIG fez uma chamada pública, trouxe lá, elegeu alguns investidores, já fez um teste piloto, uma usina piloto em geração distribuída, e está agora revisando esse plano e
definindo em quais outros projetos ela vai entrar. Então, a CEMIG está, sim, atenta, no longo prazo, a outras oportunidades ou a mudança de como a energia vai chegar até aos clientes e quer participar desse movimento numa estratégia de longo prazo e talvez até numa estratégia consolidadora no futuro. Você falou de digitalização, de outras formas de produtos a serem oferecidos. No que se refere a isso, nós temos uma empresa chamada Eficiência, que é dedicada a avaliar novas tecnologias, desde bateria até negócios agregados na conta, por exemplo. Então, essa é uma frente nova que a gente está trabalhando. Parte dessa companhia, do funding dessa companhia, vem de recursos de P&D, parte pode ser de investidores. Neste momento, a gente está também revisando um planejamento estratégico e definindo em que frentes a gente vai atuar como novos negócios, frentes não exatamente reguladas, mas que tragam, num primeiro momento, adição de valor ao nosso negócio e, num segundo momento, certamente, vão se transformar ou vão traduzir as modificações que vêm para o futuro do setor elétrico ou da forma de fornecer energia para os nossos clientes. Você quer complementar do solar? A questão que você falou Minas Gerais, praticamente, 80% da energia solar, ou são 70%, eu não vou precisar, mas está em Minas. Em função da insolação que nós temos ali na região noroeste e norte, então isso aí temos aí hoje uma quantidade enorme e dentro do nosso business plan, não sei, posso te falar, se tudo se concretizar, vamos começar o ano que vem, talvez na liderança em termos de megawatt aí atendido. Agora, o rooftop, que é aquele... Esse aí é um segundo momento. Existe um movimento enorme por parte dos consumidores, tem empresas menores, empresas maiores que estão prestando esse tipo de serviço, mas ainda a nossa prioridade é visar esse público também, mas num segundo momento. O primeiro momento são as fazendas solares de 5 mega e talvez aí depois aproveitar todo os nossos reservatórios aí para instalar, está em fase experimental, já temos uma de 1 mega lá no norte de Minas, em cima de uma barragem. Então, isso aí é experimental, ainda tem que ter toda uma questão de ambiental, por problema de sombreamento de peixe, de flora, tudo isso, mas já estamos com essa experimental e temos uma área enorme aí para poder preencher aí, no caso de aprovação aí por parte do órgão regulador aí para implantar sistemas, não só fazendo solar, mas como também grandes gerações. Você comentou, né? Você perguntou também de eólicas, né? A Renova reestruturada, né, tem lá um pipeline gigante e esse também, dentro das orientações do Conselho, que a gente ainda tem que buscar, mas que está no planejamento estratégico da CEMIG, atuar em renováveis. Então, explorar o pipeline de eólicas que está lá na Renova também é uma das nossas possibilidades. Agora, você tem que buscar funding adequado, resolver primeiro, né, sanear primeiro a Renova, resolver as questões societárias, para depois explorar esse pipeline. E, durante esse tempo, evidentemente, a Renova precisa sobreviver para cuidar desse pipeline. Opa, boa tarde. Queria perguntar para o Dimas, José Sapir, da Atmos Capital. Você comentou a estratégia de sazonalização para 2019. Queria saber como é que você enxerga isso no horizonte mais longo, principalmente tendo em vista o leilão que vocês compraram, as eólicas que vocês compraram com entrega flat, né? E pensando que a gente pode ter preço horário mais para frente, enfim, como é que a CEMIG pensa esse novo jeito de precificar do setor? Na verdade, não foi flat, nós compramos pela energia gerada. Nos leilões, nós compramos pela energia gerada, não é flat, nem é curva, é a energia gerada, só que ele tem que apresentar uma curva, o gerador, e aí é uma boa pergunta essa questão do horário, porque ele deve impactar, nós compramos uma quantidade grande de energia, e deve impactar a questão do horário. O que nós estamos fazendo é travando parte desse risco no próprio Nordeste, compramos 60% no Nordeste, 40% no Sudeste, que compra muito solar, e a ideia aí é travar essa energia, parte dela no Nordeste. Agora, a questão do solar, depois
hora que o Marcos Vinícius, ele tem mais conhecimento aí para defender e explicar essa parte. Inclusive, ele teve ontem lá, na questão do preço horário, ele teve ontem lá numa audiência discutindo essa questão do preço horário, e parece que não deve ser implantado, até julho agora se deve ser implantado, mas ainda não tem elementos aí para a gente ver o impacto aí, visto que não tem a dúvida até de se implantar o ano que vem, que ainda não tem aquele PLD sombra lá para fazer toda essa avaliação, ainda não tem, para ver que impacto que teria nos geradores eólicos. Qualquer dúvida depois, eu pediria, que eu não sou profundo conhecedor, mas o Marcos Vinícius, que vai fazer a apresentação do balanço, depois você pode ir no coquetel, conversar com ele, ele entra em mais detalhes com você ou com outro que tiver interesse. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria aproveitar, Paulo, só para ter certeza que a gente abordou esse ponto também, que é a questão das concessões que nós temos, que vão vencer a partir de final de 24, né? O que a CEMIG, enfim, está pensando? Se já tem alguma definição? Que é uma pergunta que, enfim, é relativamente frequente para nós, mas se, enfim, existe um prazo aí para tomar alguma decisão, mas seria interessante comentar um pouco sobre isso também. Quanto à renovação de três grandes usinas, né, nossas, Sacarvalho, Emborcação e Nova Ponte, a companhia hoje tem, na verdade, duas alternativas, né, que estão, vamos dizer assim, na mesa. Uma delas que seria a adesão para o regime de cotas, né? Então, essa não parece ser a mais interessante, né? Essa é a nossa análise preliminar, estamos com um grupo avaliando. Outra seria também nos prepararmos para o eventual leilão após o vencimento da concessão, e a companhia está estudando também, tem um grupo, então estamos avaliando outras possibilidades. A nossa intenção, o nosso prazo, o nosso objetivo é até o final do ano estar com uma estratégia definida. Certo? Então, esse é o caminhamento para essa questão. Aí é importante falar, né, que além, acho que é de conhecimento também, né, de vocês, que tem outras concessionárias, né, outras concessões também em situação semelhante. Então, também isso é bastante importante, envolve outras unidades geradoras bastante importantes aqui no país. Então, a gente está avaliando todas as possibilidades, todos os cenários e algumas alternativas. Ok, muito bem. Temos mais alguma pergunta? Bom, acho que nós não temos mais perguntas. Presidente, você quer fazer algum comentário? Sim, queria agradecer a presença de todos vocês. Acho que é um bom momento de trocas, de experiências sobre o setor, sobre a empresa. E vamos continuar. Agora Agora temos um coffee break, né? Tem um coffee break agora, isso é bom. Um coffee break e depois continuamos com o Ronald. Você vai continuar? Ok, desculpa. Não é agora, não? O coffee será num segundo momento. Agradecemos aos diretores, solicitamos por gentileza que retomem os seus assentos nas primeiras fileiras do auditório. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, convidamos, neste momento, por gentileza, Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronald Xavier Moreira Júnior, para fazer a apresentação da identificação de iniciativas de eficiência operacional. Uma salva de palmas, por gentileza.
Boa tarde a todos e a todas. Como foi dito diversas vezes aqui por todos os nossos diretores, né, o presidente também, nós estamos com esse tema de eficiência operacional em pauta diariamente, em todas as reuniões. Na reunião de diretoria, a gente tem uma pauta contínua desse assunto, e a Casa, então, está produzindo, né, iniciativas, ou usando iniciativas que ficaram do passado adormecidas e tentando colocar em prática, em implantação, todas essas iniciativas que possam gerar redução de despesas para a companhia ou aumento de receitas. A gente tem esses dois blocos que a gente vem trabalhando, né? A gente teve um desafio na aprovação do orçamento do ano passado, que, nas discussões com a diretoria e conselho, a gente não conseguiu chegar por livre iniciativa das áreas, dos processos que a gente negocia, né, o orçamento. Hoje a gente divide a CEMIG em 50 grandes processos, e nesse processo a gente não chegou num termo que fosse suficientemente defensável para se aprovar o orçamento junto ao Conselho de Administração. Basicamente por quê? Porque a gente não estava conseguindo alcançar o que a gente tem aqui nesse primeiro slide, né, que é a cobertura tarifária que a gente tem nos nossos dois negócios regulados, né, de distribuição e de transmissão. Eu vou ler aqui, porque o slide está um pouquinho pequeno ali, os números, tá? Mas o regulador nos coloca, vamos ver primeiro a parte da CEMIG Distribuição. Eu vi, obrigado. Na CEMIG Distribuição, a gente vem, né, relembrando do terceiro ciclo tarifário que aconteceu em 2013, o resultado de 2013, e depois a última revisão em 2018, o 2013 a gente tem exatamente aquela curva azul ali embaixo, onde o nosso score de eficiência foi 58%. Melhoramos, né, para o ano passado, de 2018, para 81% de score, ou seja, sem considerar ali a faixa que vai um pouquinho para baixo, para 77%, e a faixa superior de 85%, né? Vamos falar aí dos 80% de eficiência, significa que o regulador nos passa dos custos que a gente está realmente trabalhando na empresa, né? O último ano que a ANEEL olha os custos da empresa, ela fala que a gente ainda tem que reduzir 20% para ser eficiente e nos repassa só a cobertura para aqueles 80%. Né? Em 2018, ainda, né, no ano que a gente tinha meio ano sem a revisão, até maio, né, e depois de maio, já com o resultado dessa revisão, a gente quase conseguiu alcançar essa cobertura. Tá? Que é o quase? Por que não conseguimos? Né? Porque quando a gente coloca para cobertura, a gente considera todos os custos que a gente tem que colocar para o resultado financeiro, ou seja, a gente não soma só o PMSO, a gente coloca ali obrigações pós-emprego, que a CEMIG, né, ainda está trabalhando, mas ainda tem um volume muito grande de obrigações pós-emprego, e a inadimplência, que também nós estamos num esforço muito grande de combate para chegar no nível regulatório, mas a gente também soma ali, né, os itens de inadimplência e os itens de anuidade, ou seja, não fica nada de fora da comparação quando a gente fala que vai adequar a CEMIG ao regulatório. Né? O segundo comentário que a gente escreveu ali foi que, em 2019, a expectativa, né, é que, sim, a gente consiga esse enquadramento pela primeira vez na história da companhia, considerando todos esses itens. Então, para fazer isso, a gente colocou como um desafio adicional no orçamento que a CEMIG Distribuição ainda reduzisse do orçamento aprovado 82 milhões adicionais àqueles aprovados naquele momento, tá? Que foi no final do ano passado. Na CEMIG Transmissão, de uma forma parecida, né, em termos regulatórios, mas com melhor eficiência já alcançada e já comentada aqui, o último resultado que a ANEEL rodou o DEA, tá, que a metodologia atualmente feita para dar essa cobertura de custos operacionais, a CEMIG Transmissão alcançou 125%, ou seja, ela foi benchmark, ela é a referência, né, conforme o próprio regulador, para os seus custos operacionais. Ou seja, no momento da revisão da CEMIG Transmissão, que não aconteceu no ano passado, embora tivesse a programação para acontecer, e pode acontecer esse ano, né, a expectativa até então é que seja esse ano, com
efeitos retroativos a 2018, a gente tenha recursos acima do que a gente já está praticando. O que não quer dizer também que a gente vai fraquejar com essas despesas. Então, foi colocado pela diretoria também no ano passado, na mesma oportunidade, um desafio de 35 milhões para essa companhia, para a CEMIG Transmissão, via eficiência operacional. Para viabilizar isso, foi criado, então, um comitê, tá? O Comitê de Eficiência Operacional, em dezembro de 2018, cuja composição todas as diretorias que a gente tinha na casa na oportunidade. Então, ele conta com 10 superintendentes de todas as diretorias. As diretorias que foram eliminadas, mas que ainda são de matéria muito significativa para a companhia, continuam com representantes lá, que são dos 3 assessores que o Bellini falou mais cedo aqui, do jurídico, de comunicação e do RH, ainda tem a representatividade no comitê. E fazemos reuniões, então, todas as semanas. Não teve uma semana, que depois de começar o trabalho do grupo, que a gente não tenha feito nenhuma reunião, onde a diretoria nos deu a liberdade de propor absolutamente qualquer iniciativa, mesmo que sejam iniciativas para a própria diretoria, iniciativas de reestruturação. Então, assim, os temas que o comitê leva para a diretoria deliberar são absolutamente livres, mas que, evidentemente, depois vão ter aprovação de diretoria ou de conselho, quando couber também aprovação nesse nível nessa instância. Hoje, no mês de maio, a gente está trabalhando com 45 iniciativas. Nós estamos implementando já 45... Desculpa, estamos trabalhando 45, algumas já foram implementadas, e outras tantas em desenvolvimento para conclusão em 2019. Evidentemente que nós não vamos conseguir ter o efeito todo no ano de 2019, mas, por exemplo, qualquer iniciativa que a gente já termina em 2019, em 2020, a gente já continua tendo os benefícios, enfim, até que a gente tenha a próxima revisão e comece todo o trabalho de corrida com eficiência de novo. Nesse painel, de uma forma ilustrativa, a gente colocou essas 45 iniciativas. No eixo X... obrigado. No eixo X desse gráfico, a gente tem a quantidade de iniciativas e no eixo Y nós temos aqui o montante que é estimado de ganho de cada uma delas. Então, por exemplo, iniciativas abaixo de R$1 milhão, a gente tem cerca de 15 iniciativas. Então, a gente precificou elas numa média ali de R$500 mil de ganho por ano. Aqui é ganho ano. Então, essas 15 dariam 7,5 milhões. E assim por diante. Iniciativas de 5 milhões, de 1 milhão a 5 milhões, são outras 12 iniciativas, dando R$30 milhões estimados. Depois, iniciativas de 5 a 10 milhões. E iniciativas acima de 10 milhões, que a gente sabe que, em alguns casos aqui, uma ou outra iniciativa dessa sozinha pode gerar efeitos de 50, 100 milhões de reais. Eu vou tentar citar aqui as mais significativas, mas eu peço perdão, mas a gente não vai poder exaurir a lista delas e entrar em muitos detalhes, porque a gente tem que lembrar também que a gente, mesmo sendo um monopólio, a gente concorre com as outras distribuidoras e transmissoras e todos buscam eficiência junto ao regulador. Então, algumas coisas a gente pode falar, outras é melhor a gente deixar aqui dentro de casa. Mas precificando essas a 10 milhões, por exemplo, que é uma precificação muito conservadora, eu estou falando de 9 iniciativas já mapeadas, a gente teria aqui, só para esse grupamento, R$90 milhões. Então, como eu disse, a gente tem como fonte de iniciativas o programa Movimenta, que é um programa desenvolvido internamente na companhia desde o ano passado.
Ele fechou a segunda edição agora, tá? Eu tenho um slide para falar mais sobre esse programa, mas são projetos, iniciativas dos empregados da CEMIG, tem que ser do corpo próprio da CEMIG, sugerindo para a casa, né, para a gestão. Temos sugestões que vêm da diretoria, né, de diversas áreas. Constantemente a gente é provocado, né, pelos próprios diretores para a gente desenvolver uma outra iniciativa, e outras que eram do passado, né? Por exemplo, a gente já vinha trabalhando, a gente até reapresentou na diretoria ontem, a venda de ativos, diversos imóveis e terrenos que a gente tem no estado todo, inclusive em Belo Horizonte, terrenos de muito valor e que podem ser vendidos, né, ou podem ter algum tipo de mobilidade dos empregados que estão numa ou em outra localidade, e que a gente está trabalhando para poder otimizar essas localizações, né, e o custo operacional dessas localidades todas. Então, a gente estrutura as iniciativas, né, colocamos alguém, né, um superintendente normalmente responsável pela iniciativa, valoramos e fazemos esse acompanhamento, então, via o próprio comitê, né. Aprovamos na diretoria, como eu disse, e, apurado já o ganho, a gente já retira dos orçamentos das áreas, né, para poder já alcançar as metas que a gente tem pactuado. Esse programa Movimenta, um slide só dele, tá? A gente teve no ano passado 137 projetos inscritos pelos empregados, 22 foram aproveitados, estão em desenvolvimento, um já está finalizando agora essa semana, provavelmente, tá? E a segunda edição fechou com 96 projetos também inscritos. Ele fechou no dia 15 agora, então hoje ele está em fase realmente de depuração para a gente ver, igual desses 137 que passaram 22, quantos que a gente dá continuidade, né, para aplicar na companhia. É um programa, né, que busca e tem buscado com bastante sucesso motivação das equipes, melhoria dos processos, né, a própria eficiência operacional e produtividade, com ganhos de resultados para a companhia. Deixa eu voltar aqui. A primeira edição do Movimenta, nós pedimos para casa iniciativas de qualquer tipo, era absolutamente livre as contribuições. No segunda edição, a gente continuou com o tema livre, colocando uma premiação adicional, e inserimos mais dois temas desafio, né, que a gente chamou, que são exatamente para combate à inadimplência e combate a perdas comerciais. São dois assuntos que são muito caros para a companhia, né, para a CEMIG Distribuição, principalmente. Então, a gente, buscando, né, incentivar os empregados a tratarem esse tema, a gente colocou uma premiação adicional, além da premiação que os empregados têm dimensionados para aquele projeto dele, que é de até R$10 mil. A gente faz aqui, basicamente, tá, é 1% do VPL do que essa iniciativa agregar de valor para a companhia, a gente paga para o empregado, limitado a R$10 mil. E nesses desafios, né, nessas categorias, eles ganham mais R$10 mil. Então, a nossa expectativa aqui é que isso vá, né, se multiplicando e a gente tenha cada vez projetos mais rentáveis aqui para a gente. Embora a gente analise qualquer projeto. Tá? Nós trouxemos aqui três exemplos. Tá? O segundo eu vou até desenvolver ele um pouquinho mais, mas exemplos de iniciativas que nós estamos fomentando e que vão trazer muito retorno para a companhia. Tá? Resumidamente ali, que é de compartilhamento de postes de iluminação pública, que vai ser tratado conjuntamente, aquele uso que a gente tem dos nossos postes, né, que as teles, a TV a cabo, enfim, as companhias que usam os nossos postes pagam uma taxinha de aluguel. E isso, ao longo do tempo, está crescendo de uma fiscalização, e a utilização foi muito ampliada nos últimos anos, e a gente acredita, assim, temos certeza, né, que está tendo muitos pontos sem ter cobrança. Mesmo sem ter cobrança, a CEMIG, no último ano, faturou desse compartilhamento R$185 milhões. Tá? Isso, com um esforço agora adicional, a gente acredita que possa vir a dobrar, assim, sem expectativa ser
muito majorada, mas pode ser que aconteça isso. Na iluminação pública, que a gente vai trabalhar no mesmo projeto, né, porque quando você passar para fiscalizar esse compartilhamento, você já olha a iluminação pública. E muitas prefeituras, né, a maioria delas, que agora a responsabilidade de iluminação pública é das prefeituras, elas não têm exatamente um cadastro muito fiel com as distribuidoras. Então, nós vamos regularizar isso e cobrar de forma mais efetiva a iluminação pública num mesmo projeto, expectativa de recuperar muitos milhões aí para a companhia. Tá? O segundo exemplo de iniciativa que a gente gosta de citar, porque ele é um dos mais caros, tá? Um núcleo de conciliação, que depois ele foi desdobrado ainda em outras possibilidades, que é para atacar justamente a inadimplência passada, tá? Também a atual, mas inadimplências que a gente tem hoje na companhia, registrado em balanço, mais de 600 milhões de reais de inadimplentes com mais de 12 meses, e que hoje a atuação está muito baixa, tá? com essa clientela. Então, tem algumas frentes agora para atacar e recuperar essas receitas. Uma delas é uma criação do núcleo de conciliação que trabalhe junto ao próprio tribunal para você homologar ali acordos com os clientes, né? Começa dos maiores para os menores, recuperação, e por essa via a gente recuperar esses do passado. Uma outra frente vai passar por uma espécie de um aplicativo, tá? Uma nova plataforma de negociação que você não precisa exatamente da interface de pessoas, né? Mas que você consiga, pelo programa, você recuperar também, negociar dívidas passadas. Um programa parecido com esse, a gente visitou no Banco do Brasil, o do Banco do Brasil movimenta lá, chama Pensa. Ele recuperou, com uma coisa parecida, coisa de 4 bilhões de reais de crédito com o Banco do Brasil fazendo essa plataforma. Então, a gente acredita que a gente tem um potencial muito grande de recuperação por aí também. Tá? Então, além desses dois, né, que eu estou citando, que vocês vão ver isso na praça aí, em breve, num curtíssimo prazo, a gente ainda tem um processo de judicialização, tá, que a gente até já tem feito no passado, mas foi uma judicialização muito comum, assim, não levou em consideração muitos critérios que hoje a gente tem, inclusive estamos contratando consultoria para isso, para poder entender melhor dos nossos clientes e fazer uma atuação, né, mais direcionada, uma orientação mais segmentada, tá, para a gente poder ver onde, né, qual que merece, qual que vale a pena, enfim, você judicializar para poder fazer o recebimento, né, para recuperar essas dívidas antigas. E o terceiro exemplo, a gente quis colocar um outro aqui, tá, para não deixar passar também questões que são mais assim de processos, e ele tem também como diz, tem uma pegada ambiental também, que ele, por si só, mesmo que ele não fosse rentável, ele é um projeto muito interessante para a companhia, ou para qualquer companhia fazer, que a gente chama de utilização de resíduos de poda em agrossistemas. O que é ele, basicamente? Hoje, quando você faz as podas, você pega aquelas, né, as toras, os galhos grandes, e enche muito rápido um caminhão, e tem que deslocar esse caminhão para 30, 40 quilômetros da cidade onde você fez a poda, onde que é o lugar onde tem onde aceita, né, esse rejeito. E nesse projeto aí, ele vai utilizar, acoplado ao caminhão, faz uma trituração desse resíduo, dessas árvores, desses galhos, e você já utiliza eles na própria agricultura, em às vezes, sistemas de horta e de produção, né, agrícola que estão no entorno muito mais perto, e não é um descarte. Ele, na verdade, né, é um aproveitamento, então tem esse lado ambiental, além de que fica mais barato do que fazer esse deslocamento, que se faz muito mais vezes quando você não faz a trituração e onde você tem que colocar. Então, aqui são só 3 iniciativas, tá, que eu procurei exemplificar aqui, de 45 que estão sendo trabalhadas hoje e que vão ser realimentadas com aquelas, né, potencialmente 96 que virão, e que vão ser agregadas ainda a um segundo movimento, que nós ainda não sabemos como fazer ainda, nós estamos configurando ele, que vai ser para receber sugestões também de terceiros,
né, de fornecedores. Então, temos ainda essa possibilidade de fomentar e ter ainda essa nova oxigenação nas iniciativas para a gente poder tratar. Era meu último slide. Obrigado. Eu acho que faz... Ah, sim? Ah, tudo bem. Perguntas? Nós temos 5 minutos para perguntas. Não, é a menina que mostrou. Foi lá. Aquele seu slide com as iniciativas de bolhas. Deixa eu voltar nele. Esse. Só para ter certeza que eu posso concluir que é só somar esses números aí, é o quanto vocês vão ter de eficiência nos próximos anos, é isso? Eficiência por ano e no mínimo, porque repara, quando a gente colocar aqui os de 10 milhões, tá, que são os mais expressivos, uma dessa aqui de 10 milhões pode gerar 50, pode gerar mais de 100 milhões. A de recuperação de receita, por exemplo, né, o potencial de 600. Se a gente recuperar 10%, são 600 milhões. Tá? Quando a gente agrega elas, dão mais de 100 milhões, que é a busca que a gente tem que fazer para 19, vezes, né, os 5 anos, e acumulando, e essas todas, que a gente acredita nos, né, 1 bilhão que o Bellini citou mais cedo. Porque tem iniciativas que não estão aqui, gente, que são também de eficiência operacional, como, por exemplo, os PDVs. Tá? Os nossos programas de demissão voluntária, o que foi só os recentes agora, tá? Houve a saída de 750 empregados. São 700 empregados a um custo médio de R$220 mil por ano. A substituição deles está sendo colocada com profissionais com R$80 mil de custo. Tá? Então, Ah, sim, e a reposição não é dos 750. Né? Pra vocês terem ideia, a saída dos 750, que a gente tem aprovado, né, para recomposição, são 150, né, e agora a gente está vendo a estrutura que a gente vai colocar de terceiros e próprios. Né, para as funções que são necessariamente primarizadas, a gente recompõe, ou até utiliza na escala interna, né, de promoções, e depois, preferencialmente, você vai carregando com terceiros, que tem um custo bem mais barato que o nosso. Tá ok? Obrigada. Nada. Aqui na frente. Marcos Pinheiro, do Opportunity. Eu queria entender quanto vocês esperam recuperar com essas iniciativas do núcleo de conciliação, né, e se tem outras iniciativas para melhorar, para vocês recuperarem os créditos em atraso. Obrigado. Veja bem, o potencial máximo, né, seria de R$600 milhões, mas não, é impossível. Tá? É impossível porque você tem pessoas ali que até faleceram, ok? Então, assim, mas a gente não tem esse número ainda, a gente está até em vias de ter uma consultoria para poder ajudar nesse trabalho todo, tá? Mas eu não tenho um número para te passar realmente assim de expectativa de ganho. Por isso que a gente está colocando ainda em margens do tipo, é mais de 10 milhões, vamos colocar esforço nisso, tá? E que o retorno ele é na casa de dezenas de milhões de reais. Tá? Agora, não temos como precificar isso até então. Tá? A consultoria vai nos ajudar até com inteligência de probabilidades de recuperação disso, que a gente não tem ainda internamente. E tem outras iniciativas que vocês têm em mente para recuperar crédito? Para recuperar crédito? Não, para recuperar essas contas a receber. Para receita? Não, essa, né, a outra que eu citei para você, o compartilhamento, né, de infraestrutura. Embora você tenha nessa receita, vou te falar só do passado, tá? Essa de 185 milhões de reais que a gente tem por ano de receita de compartilhamento de infraestrutura, você tem parte disso que vai para a modicidade tarifária, né? 60% vai para a modicidade, você tem impostos e custos associados. A empresa ainda fica com 17% a 20% disso, tá? Então, todo esse faturamento adicional também ganha para a companhia. E esse de imóveis também, que é um bem expressivo, a gente tem em carteira mais de 200 milhões de reais de imóveis que estão à venda hoje, que estão sendo trabalhados para venda. Tá?
200 milhões não é para 2019, tá? Só assim, se todo mundo comprasse, seria, mas a gente tem um prazo aí para qualquer venda de imóvel que a gente não trabalha com tão curto prazo, não, mas eles já estão há algum tempo à venda. Ok? Obrigado mais uma vez. Agradecemos a participação do senhor Ronaldo Xavier Moreira Júnior. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo Giordano Bruno Braz de Pinho Matos para fazer a apresentação sobre o reajuste tarifário anual. Recebam, por gentileza, com uma salva de palmas. Esse aqui eu tenho. Tá. Bom, boa tarde a todos. Acabei de receber uma promoção aqui. Olha que eu sou superintendente de planejamento, sou gerente de tarifas da CEMIG Distribuição. Meu nome é Giordano, eu estive aqui no ano passado com apresentação maior, porque à época tivemos uma revisão tarifária. Então eu acho que é importante, sobre o reajuste desse ano, é importante retornarmos um pouco, até para relembrarmos assim, e trazer um pouco o ponto que o Maurício, o presidente, falou, todos os diretores comentaram, esse movimento que a CEMIG está no momento um movimento muito positivo para a empresa, parte dele decorrente dessa revisão tarifária, que em 2018, então, a nossa parcela B, o nosso VPB, ele teve um incremento em relação ao período tarifário anterior, que foi de 2017, de maio de 2017 a abril de 2018, foi um incremento de quase 600 milhões de parcela B, que aqui está demonstrado nesse gráfico. Tínhamos, então, um VPB de 4 bilhões no reajuste de 2017, passamos a um VPB de 4 bilhões e 600, isso em maio de 2018. O que motivou esse aumento? Nós tivemos um incremento na base, um incremento na remuneração do capital investido de 182 milhões, tá? 150 milhões aqui de remuneração de obrigações especiais, que foi uma mudança importante na metodologia da ANEEL, que ela passou a reconhecer nas revisões tarifárias a partir de 2017, remuneração sobre ativos que não pertencem à distribuidora, que são operados pela distribuidora. Uma indústria, por exemplo, faz um investimento numa subestação, isso passa a se incorporar da base. Pelo risco de operar esse ativo, as distribuidoras passaram a receber uma remuneração sobre isso. E, no caso da CEMIG, isso foi muito significativo, porque a CEMIG tem um montante, por ter uma grande parte de clientes industriais, um mercado industrial muito forte, a CEMIG tem uma participação muito importante na sua base de ativos, de obrigações especiais, então foi um incremento de 150 milhões anuais de EBITDA, e mais 76 milhões aqui pelo próprio incremento do WOC na revisão tarifária passada. Tivemos uma ligeira queda aqui no montante de depreciação, 136 milhões de incremento no remuneração para ativos não elétricos e 58 milhões de aumento, próximo a 60 milhões de aumento de cobertura para custos operacionais. Tá? Agora, em 2019, já sobre esse aumento, nós tivemos aqui, eu não coloquei aqui o incremento total, mas a gente pode ver aqui, foi de 4.600 para 5.113, foram 200 milhões de incremento de mercado, de 2018, da revisão tarifária passada para agora. Nós tivemos um crescimento médio na distribuição, energia distribuída de 3,66%. Inflação menos fator X deu um incremento aqui de mais quase 200 milhões. E eu isolei aqui o fator XT, que é o fator, dentro do fator X,
para modulação dos custos operacionais. A ANEEL ela dá uma trajetória para a empresa, para dar tempo para a empresa se adequar aos custos operacionais. Só que no nosso caso, como eu mostrei no slide anterior, nós tivemos um incremento da cobertura tarifária para custeio, para os custos operacionais, o que faz com que anualmente tenhamos um incremento ao longo dos 5 anos, até 2022, e esse ano foram 65 milhões a mais, além dos 60 milhões do ano passado, de cobertura para custeio operacional. Então, estamos hoje com um VPB de 5 bilhões e 113 milhões, sendo que desse, aproximadamente metade dele é para cobertura de custos operacionais. Então, aqui os impactos do reajuste, o impacto médio foi já noticiado, foi veiculado pela imprensa aí, de 8,73 para as tarifas, sendo que a maior parte dele foi decorrente de custos não gerenciáveis ou parcela A. Eu sempre comento que gostaríamos de ter aí reajustes ao invés de ter 8%, gostaria de ter um reajuste de 1,72%, decorrente só de aumento da parcela B, né, porque isso aqui dá um trabalho muito grande com o consumidor para explicar, sendo que a maior parte desse aumento não fica diretamente com a distribuidora. Isso aí vou mostrar aqui, principalmente para pagamento de compra de energia. No ano passado, tivemos uma despesa muito alta com compra de energia acima da cobertura. Vou passar rapidamente por isso também. Elevação de encargos, também importante, a CDE, o encargo de conta de desenvolvimento energético para o ano de 2019 teve uma elevação muito importante, porque a ANEEL foram aumento de subsídios para clientes de fonte incentivada. A gente teve uma migração muito grande no ano de 2018 e no ano de ainda um pouco no ano de 2019, mas de clientes migraram para o mercado de fonte incentivada, e esses clientes conectados na distribuidora têm um desconto sobre a TUSD. Então, um dos motivadores foi isso, aumento na CCC também, de despesas na CCC, que levaram a esse incremento forte de encargos. Como eu disse aqui, 1,72 na parcela B, uma pequena redução aqui na parcela de transporte de energia. Aqui o impacto por nível de tensão, a gente pode destacar aqui, então aqui são 138 kV, são os clientes de maior porte, tiveram um aumento significativo aqui, em média, né, de 15%. Aqui principalmente porque esses consumidores sofrem um impacto muito grande do aumento da CDE, e também eles não, como a gente tem um volume de consumidores livres muito grande nesse nível de tensão, eles não tiveram vamos dizer assim, uma porque a CDE, além do aumento da CDE uso que eu comentei, teve uma redução da CDE energia, que foi o empréstimo que a União fez para o setor em 2013, com a crise hídrica de 2013, se vocês se recordam, a União aportou um recurso no setor elétrico, reduzindo os impactos tarifários à época, e essa devolução foi feita pelos consumidores ao longo de 5 anos, mas a devolução foi feita para o próprio fundo da CDE. Então, os consumidores deixaram de pagar esse encargo, né, nesse ano, além também da própria conta CR, que foi um empréstimo dos bancos de 2014, que teve uma redução já importante agora de 2019, mas os clientes cativos experimentaram essa redução desses 2 encargos de energia, CDE Energia e CDE-CR. Os livres não. Então, o A2, que é